Mais um vídeo daqueles nossos sem muita edição, só para trocar uma ideia, até porque eu tô indo viajar, tô indo para Curitiba, vou tentar manter a frequência dos vídeos, tá? Peço desculpa se acabar faltando um ou outro, por exemplo, tava postando 3 por dia, hoje já foi só 2. Mas tudo bem, depois a gente volta normal com a nossa frequência do máximo de vídeos possível, porque tem muita coisa acontecendo e hoje o presidente da República volta a atacar ONGs e os focos de incêndio na Amazônia. Para minha infelicidade, eu dormi muito pouco essa noite, acordei muito cedo, estava ali no YouTube, tinha uma live da Jovem Pan, de um programa ali de manhã cedo, que eu não sei exatamente qual que é o nome, e eles estavam tendo uma conversa com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Eu tenho que acabar assistindo e ouvindo esse tipo de coisa, só que eu quero falar para você, eu vou acabar até defendendo o ministro e você vai entender por que eu estou dizendo isso. De manhã cedo eles estavam questionando o ministro sobre tudo isso que está acontecendo na Amazônia, toda essa repercussão, o que vai ser feito exatamente. E aí aqui fica uma observação interessante, que o ministro, enquanto falava, distorcia um pouco alguns dados. Ele disse que o desmatamento já começou a aumentar em 2012. Quando ele diz 2012, a gente sabe para onde ele está apontando, quem ele está querendo atacar. Uma coisa que é mentira, tá? Eu não vou colocar aqui em imagens, em gráficos para mostrar para você, até porque é um vídeo sem edição, mas em 2012 foi um dos recordes que não teve desmatamento no caso. É a partir de 2014 que começa a aumentar o desmatamento. No gráfico é bem simples de se entender, são pontinhos com retas, e aí você vê que sobe, desce, e em 2012 desce bastante. Eu não sei se o ministro consegue interpretar um gráficozinho, eu não sei se ele consegue interpretar pontinhos com linhas, mas se ele não consegue, eu acho que seria legal ele sair da onde ele está e dar espaço para alguém que saiba interpretar e que saiba falar um pouco melhor sobre aquilo que deveria ser algo que ele domina. Deveria ser. Por que eu digo que deveria ser? Porque sempre que ele é questionado, principalmente nesse momento delicado que a gente está falando, precisamos fazer alguma coisa. E mais do que fazer alguma coisa, precisamos mudar o discurso que esse governo está tendo com relação à mata, com relação à Amazônia, com relação a animais, com relação à preservação. Precisa mudar, porque a língua do presidente, a língua do ministro está causando coisas, e isso que eles estão causando, não que seja culpa diretamente deles, eles não têm a culpa ali do fogo, exatamente de pegar e colocar o fogo, mas eles têm culpa porque o discurso deles está fazendo isso que está acontecendo. É uma culpa indireta. E aí quando eu tô dizendo culpa indireta, eu tô sendo bem bonzinho, tá? Eu tô sendo bem bonzinho, porque na minha interpretação aqui, bem no fundo mesmo, eu acredito que é uma culpa bem direta, porque é um discurso programado. Eles sabem o que eles estão falando e eles sabem o que aquilo que eles estão falando vai causar. Mas tudo bem, voltando para essa entrevista ali, que não é uma entrevista, era só uma conversa com o Ricardo Salles, eles já começaram a questionar o ministro sobre essa fala do Bolsonaro e esse ataque às ONGs e como isso não ajuda nada nesse momento, não faz sentido nenhum. E obviamente o Ricardo tenta não responder, ele dá uma volta, dá 2 voltas, dá 3 voltas e tenta contornar, fazer um malabarismo para amenizar a fala do presidente, amenizar sem responder diretamente. Só que o que acontece? Olha como esse governo é infeliz e como parece que tudo é feito para se prejudicar mesmo. Enquanto o ministro respondia essa pergunta, num outro lado lá, o Bolsonaro estava sendo questionado de novo sobre isso. E mais uma vez ele atacou ONGs e acusou, deu a entender que talvez as ONGs estivessem por trás desses focos de incêndio.
De novo ele falou isso. Enquanto o ministro respondia. É um despreparo do governo, é um total despreparo que, se você procurar esse vídeo, eu posso até procurar e colocar aqui no primeiro comentário fixado para que você possa ver essa conversa, uma conversa por telefone. O ministro não sabe o que responder, porque eles questionam: olha só, ministro, de novo está o presidente falando isso, você não acha que isso só prejudica, que isso só piora toda essa situação? E o ministro, no caso, ele não responde nada disso, ele não faz nenhuma crítica ao presidente, primeiro porque ele sabe que, se ele criticar, ele vai ser afastado, ele vai ser demitido, vai ser chamado de comunista. E o segundo, ele não responde porque ele sabe que o presidente está sem freio. Ele sabe que o discurso que o Bolsonaro está fazendo prejudica, mas ele não pode falar. Porque agora ele entrou nesse jogo, mesmo que ele ache realmente, agora o Bolsonaro está passando um pouco do limite, é uma situação complicada, a gente precisa se conter, a gente precisa conter a língua, não dá pra gente ficar falando um monte de coisa. Ele não vai falar isso, porque agora ele entrou nesse jogo de mauzão que é dominado pelo Bolsonaro, e tudo que o Bolsonaro fala, todos embaixo tem que dar suporte e tem que levar até o final. Então é um governo que está escolhendo o caminho do suicídio, sabe? É o caminho literalmente do suicídio. Enquanto o ministro está tentando corrigir uma besteira que foi falada, o presidente está ali largando mais uma, ao vivo. O Ricardo não sabia nem o que responder. Mas tudo bem, vou ler mais uma coisa para você, não saindo do assunto, só para ver, para você ter noção do que eu tô falando, de como esse governo se prejudica. E eu já volto com o negócio da Amazônia de novo, porque aqui, ó, no evento em São Paulo, vou ler o tweet da Thaís Herédia, @Thaís Herédia, se você quiser procurar, tá? Hoje, num evento em São Paulo, 2 ministros se irritaram muito com as perguntas dos jornalistas. Onyx Lorenzoni e Osmar Terra foram pressionados a explicar a acusação do Bolsonaro sobre a autoria das queimadas e sobre a censura para a produção cultural. 2 assuntos que estão em alta, que não tem como fugir e que a gente precisa falar. Mesmo que o ministro não goste, porque é isso que acontece, eles não gostam de ser questionados, ninguém desse governo, a gente precisa falar sobre isso que está acontecendo. Então, continuando. A reação aos questionamentos revela intolerância com cobrança legítima sobre a atuação do governo. As respostas são sempre sobre a forma de ataque a um inimigo poderoso que quer arruinar o Brasil a qualquer custo. Os discursos para empresários, com lemas reforçados nas entrevistas, falam de um escolhido único de Deus para salvar o Brasil. O abre aspas daí no tweet da Thaís: quem não está conosco está contra nós, fecha aspas. Traço contundente e pernicioso de Lula, agora ganha ares divinos, se bem que Lula já se colocou acima de Jesus. Essa é a opinião da Thaís Herédia, mas eu queria pegar esse trecho aqui em específico, onde ela fala sobre os questionamentos dos jornalistas e os ministros não sabendo responder. E eles se irritam. Eles se irritam porque a gente fica puxando e não tem sentido nenhum isso que é falado por eles. As respostas nunca, quase nunca, eu vou dizer quase nunca porque se eu falar nunca vai ser desonesto, mas quase nunca a resposta bate com a pergunta. Porque eles precisam fazer um malabarismo e a gente fica, não entendi, eu não entendi. Você pode explicar um pouco melhor essa tua resposta? Porque eu ainda não entendi o que uma coisa tem a ver com a outra. E aí eles se irritam. E eles precisam se irritar porque eles não têm para onde correr. Eles não sabem o que responder e a culpa é única e exclusivamente do presidente da República. O presidente da República coloca os ministros nessa situação. E os ministros se rebaixam e aceitam ficar nessa situação. Só para deixar claro, tá? E aí aqui o tweet do Bolsonaro de alguns minutos atrás, que diz o seguinte: lamento que o presidente Macron busque instrumentalizar uma questão interna do Brasil e de outros países amazônicos para ganhos políticos pessoais. Como se o Bolsonaro nunca tivesse feito nada disso. O Bolsonaro nunca instrumentalizou uma questão interna de algum país para ganhos políticos pessoais. Bolsonaro nunca fez isso. Continua aqui. O tom sensacionalista com que se refere à Amazônia, apelando até para fotos falsas, não contribui em nada para a solução do problema. O Bolsonaro nunca
escolheu um tom sensacionalista, né? E também nunca apelou para fotos ou vídeos falsos na rede social, por exemplo, né? Para tratar de algum assunto. Até porque quando ele fez isso, ele estava buscando a solução de algum problema, né? Bolsonaro nunca fez isso, mas agora do nada virou uma chave e ele não conseguiu entender por que o cara tá fazendo isso. Mas ele continua tweetando: o governo brasileiro segue aberto ao diálogo com base em dados objetivos e no respeito mútuo. A sugestão do presidente francês de que assuntos amazônicos sejam discutidos no G7 sem a participação dos países da região evoca a mentalidade colonialista, desculpa, cliquei aqui, descabida do século XXI. O Bolsonaro, isso aqui certamente não foi o Bolsonaro que escreveu, isso aqui certamente não foi nenhum filho dele que escreveu, é alguém da equipe que escreveu. Ainda assim, não faz sentido nenhum. O posicionamento do Bolsonaro, como o Bolsonaro fica lidando, fica tentando resolver os problemas e fica dando a opinião dele sobre absolutamente tudo, é extremamente contrário a esses dois tweets do presidente das 7h30 do dia 22 de agosto de 2019. Eu não sei, ou o Bolsonaro tá com Alzheimer, ele esqueceu absolutamente tudo que ele fez nos últimos anos e nos últimos meses principalmente, ou não sei, qual que você acha que é a explicação disso aqui? Comenta aqui pra mim como que o Bolsonaro tem a cara de pau de falar isso aqui e como que o bolsonarismo, os bolsonaristas conseguem aceitar esse discurso de um cara que faz exatamente isso. Não consigo entender. Eu vou deixar outros 2 vídeos aqui pra você, caso você tenha interesse nesse meu conteúdo. Espero que você entenda o que eu espero que você entenda, não. Espero que eu tenha conseguido me expressar, né? Que esse é o mais complicado. Aqui você se inscreve no canal. Primeiro comentário fixado vai ter link pro Apoia-se, para minhas redes sociais. Até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever, dar like, ativar sininho e tudo isso, tá? Tchau.